Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, gente? Queria deixar um texto aqui para meditação, sua meditação. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 tem tudo a ver com o cenário atual que nós vivemos, né? Hoje é resultado de eleição. Vamos ler esse texto? 2 Timóteo 2, 1, 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Bom, eu estava analisando, né, o atual cenário político, o resultado das eleições de hoje. Muitas pessoas se entristeceram, né, porque apoiavam um determinado candidato. Eu manifesto publicamente o meu apoio a um determinado candidato também, porque eu acredito em determinados valores, em princípios, e para mim, se um candidato não apoia esses valores, esses princípios, ele não merece o meu voto, e eu não vou votar nele de forma alguma. Mas nós estamos em uma democracia, e dentro de uma democracia a gente tem que respeitar opiniões divergentes da nossa. Mas o que nós que cremos na palavra de Deus temos que fazer nesse momento? Nós devemos exercer e cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Nós devemos orar por estas pessoas. Não precisamos nos desesperar, nós devemos manter a nossa fé firmada na palavra de Deus, porque nada pode acontecer fora do querer do Senhor. Uma coisa que eu percebo é que a grande maioria das pessoas preferem não se manifestar politicamente. A grande maioria das pessoas preferem dizer, não, aqui eu não me importo com política, política e religião não se discute, a gente não tem que se misturar com isso. Só que as pessoas que nos governam, as pessoas que se interessam por política, elas nem sempre estão com uma vida pautada na palavra de Deus. Então, você que busca ter uma vida pautada na palavra de Deus, tem que estar atento a isso. E buscar de Deus conhecimento. Busque de Deus conhecimento e entendimento. E se interesse por política. Se interesse sobre os assuntos. Procure canais alternativos de informação. Não fique preso somente ao que a imprensa tradicional te dá de informação. Entende? E ore sempre ao Senhor para que Deus direcione as suas decisões e os seus caminhos. Devemos estar orando, sim, pelo novo presidente eleito. Devemos estar colocando ele nas mãos do Senhor. E devemos orar por nossa nação. Nós devemos orar por nosso país. Nós devemos orar e interceder pela nossa sociedade de modo geral. Infelizmente, muitas pessoas não querem se posicionar, não querem se manifestar, preferem ficar inertes. É direito seu, se você acha que é melhor ficar assim. Só que as coisas estão caminhando em uma direção em que nós temos a necessidade de manifestar a nossa opinião. Você tem a necessidade de manifestar as suas ideias. Você tem a necessidade de explicitar aquilo que você acredita e aquilo que você pensa ser melhor. Eu estava olhando essas últimas eleições, a quantidade de eleitores do Bolsonaro que não se manifestaram ou que não se manifestam é muito grande, entende? Existem também do outro lado algumas pessoas aí que não se manifestam também, votam no Lula e por vergonha, né, não manifestam a sua decisão política. Mas eu quero te convidar a tomar essa decisão na sua vida. Se posicione. Explicite aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. Eu não estou falando para você ir para a rede social, você criar uma conta no Instagram, no TikTok. Não é isso. Mas manifeste pelo menos para as pessoas que estão à sua volta. Entende? Deixe claro para as pessoas à sua volta que você defende determinados valores e determinados ideais. Transmita essa informação para os seus filhos. Você que tem filho, você tem uma responsabilidade imensa, tá? E você pode ter certeza
que você que é pai, você que é mãe, vai ter um tempo e vai ter um momento em que Deus, ele vai te cobrar. Porque você é um pastor, você é um líder espiritual. Você é como se você fosse um sacerdote dentro da sua casa para o seu filho. Entende? Você tem essa obrigação moral de conduzir o seu filho no caminho correto. Não deixe para a escola e para o Estado o poder de direcionar moralmente o seu filho, de conduzir o seu filho, ética e moralmente. Você tem que liderar e conduzir o seu filho pelo exemplo. E deixando aqui essas palavras, eu queria te pedir que você comece a orar, comece a buscar a Deus, comece a manifestar as suas opiniões, entende? Eu sei que nem sempre é fácil, nem sempre é fácil ter coragem de fazer isso. Às vezes a gente prefere se omitir, porque é muito mais tranquilo, né? Você omitir, você não falar nada. Só que tem um problema, infelizmente. A esquerda e as ideias, né, apoiadas por eles, elas estão sendo trabalhadas e implementadas em nosso meio social há muitos anos. Você não tem ideia de como que eles são organizados, de como que eles são articulados. Diferente da direita. A direita, ela está começando a engatear no nosso país. Não existe uma liderança ali forte do movimento conservador ou da direita aqui no Brasil. Não existe. Existem movimentos desorganizados. Existem, às vezes, até divergência entre eles. Ao invés de eles estarem focando em um determinado objetivo, eles acabam brigando entre si. É o que acaba acontecendo muito em nosso meio nos dias de hoje. Então é isso. Infelizmente, existem divergências de opiniões, divergências de ideias, mas vamos manter nossa confiança em Deus, vamos tranquilizar o nosso coração, vamos buscar manter a paz, né? E criar um ambiente sem animosidade, sem briga. Discussões, elas vão acontecer? Vão. Divergências de opiniões, elas vão existir? Vão. Sempre vão existir. Mas precisamos nos articular de forma inteligente. E a melhor maneira é através do conhecimento, tá? A gente tem que se munir de conhecimento, a gente tem que criar pautas organizadas e nós temos que buscar influenciar de forma positiva a nossa sociedade, as nossas famílias, as pessoas que estão à nossa volta de modo geral. Então, é isso. Que Deus venha estar nos abençoando, nos guardando, direcionando os nossos caminhos e que a nossa semana e os nossos dias sejam dias de bênçãos.